No ar a primeira edição desta semana do nosso Jornal da Noite. Bem-vindos. Vamos conferir o câmbio. Está confirmada a greve nacional dos juízes a partir do dia 9 de agosto próximo, com duração de 30 dias prorrogáveis. Falando esta segunda-feira, em conferência de imprensa, o presidente da Associação Moçambicana de Juízes, Esmeraldo Matavel, assegurou que a agremiação está disponível para dialogar com o governo, caso este se mostre interessado. A Associação Moçambicana de Juízes veio esta segunda-feira a público, através de uma conferência de imprensa, confirmar a greve anunciada na semana passada através de um comunicado para 9 de agosto. O presidente da agremiação considera uma afronta e fragilização do Poder Judiciário o fato de o governo ignorar o caderno submetido, contestando os termos de enquadramento da classe na tabela salarial única. Infelizmente, a tabela salarial única foi avançando e foi aprovada nos termos em que ela está até hoje, uma tabela salarial que acaba sendo uma afronta, acaba sendo uma fragilização daquilo que é o poder judicial moçambicano. Esmeraldo Matavel afirma que haverá prorrogação da greve caso não haja abertura do governo para o diálogo. Estes 30 dias serão prorrogados automaticamente se até lá não houver a satisfação total ou parcial das nossas exigências. A MJ está aberta ao diálogo se o governo estiver interessado nessa perspectiva. Sobre a alegada ilegalidade, de acordo com alguns círculos de opinião, o presidente da AMJ afirma que a associação não tem dúvidas da legalidade da greve e que a mesma será feita à luz da legislação. Os juízes e as juízas, embora titulares do órgão de soberania, eles estão numa carreira a título vitalício. Diferente dos deputados, que são titulares do órgão de soberania, que é a Assembleia da República, que tem um mandato de 5 anos. Diferente dos ministros, que estão a cumprir um mandato e quando terminam vão. Os juízes são os únicos titulares de órgão de soberania que estão numa carreira. Refira-se que os juízes não pretendem paralisar na totalidade as suas atividades, mas tencionam reduzir de forma drástica o número de processos a serem julgados, paralisando a tramitação e julgamento de todos os processos normais para se concentrarem nos processos urgentes, nomeadamente processos com arguidos detidos, incluindo habeas corpus, processos relacionados com providências cautelares, área de menores, cobrança de pensão alimentícia, pedido de autorização de viagens ao estrangeiro para tratamento de doenças de menores e contenciosos eleitorais. Ainda sobre a greve dos juízes, o jornalista e investigador do Centro de Integridade Pública, Lázaro Mabunda, felicita a Associação Moçambicana de Juízes pela decisão e considera que as reivindicações só pecam por chegarem tarde. Reagindo em torno da deliberação da Associação Moçambicana de Juízes de avançar com a greve a partir do dia 9 de agosto próximo, o jornalista e investigador do Centro de Integridade Pública, Lázaro Mabunda, felicita os juízes pela decisão e diz que a mesma poderia ter sido tomada há bastante tempo. Eu acho que essas reivindicações pecam por aparecerem muito tarde, mas mesmo assim eu acho que os juízes estão de parabéns porque estão a exigir, sobretudo, a independência financeira. Em todo o mundo que se quer que a justiça funcione devidamente, os juízes têm independência financeira. Sobre o posicionamento do governo em relação à greve convocada pelos juízes, Mabunda não espera grandes novidades, tendo em conta a forma como o executivo tem vindo a tratar das reivindicações de outros grupos profissionais. Eu vi as reivindicações, aliás, a resposta do governo através do Ministro da Justiça. O que ela está a dizer é que neste momento não há solução. E eu tenho que concordar com o meu colega Matias Gante quando diz que, olha, é preocupante que não há solução para tudo. Não há solução para juízes,
o governo não tem solução para os professores, não tem solução para os enfermeiros, não tem solução para os funcionários da saúde, não tem solução para nada. Então, dizer que não tem solução significa o quê? É dizer que, olha, vocês, se quiserem, avancem para a vossa greve e nós não temos solução para vocês. Os juízes tentam estabelecer conversações com o governo desde 2022, logo após a aprovação da tabela salarial única, considerada pelo grupo um retrocesso no seu quadro remuneratório. As reivindicações da classe também se estendem à independência financeira e garantia de segurança, questões até aqui sem resposta do governo. Matérias de âmbito econômico, dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que o Produto Interno Bruto do primeiro trimestre de 2024 observou um crescimento real de 3,2%, o que representa uma redução acentuada se comparado com o igual período de 2023, que registrou um crescimento de 6,55%. Para a economista Denise Cortés, o baixo nível de contributo da carga fiscal e alta taxa de desemprego são as principais razões para a queda do PIB de janeiro a março do corrente ano. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística no dia 11 de julho corrente indicam que a economia moçambicana registrou um crescimento real de 3,2% no primeiro trimestre do presente ano. Um desempenho muito baixo se comparado com o igual período de 2023, que foi de 6,55%. Segundo a economista e consultora de negócios, Denise Cortés, o baixo índice no contributo para a carga fiscal e a alta taxa de desemprego são as principais razões para a redução do PIB real. Nós temos que começar a analisar quantas pessoas realmente trabalham neste país. Se nós analisarmos quantos contribuem para a carga fiscal, nós vamos perceber que muito ainda temos que fazer. Qualquer análise de PIB, podemos ver o PIB, PNB, podemos dar qualquer nome que seja. Se nós não conseguirmos tirar o jovem do desemprego e que nós não conseguirmos fazer com que quem tem um autoemprego comece a contribuir com a carga fiscal, qualquer, nem que seja 1%, se nós não conseguirmos motivar a mamana a ela conseguir ter um seguro para ela e sua família e conseguir fazer poupanças e todas estas coisas, podemos falar de qualquer número que seja. Se a economia não está bem, não está bem. A economista afirma ainda que alguns relatórios não refletem o real estágio da economia moçambicana. Há que perceber o que é que significa estar bem. Podemos ter os números mais bonitos para qualquer relatório que seja. Se no final do dia você for para a cama com a barriga vazia, a economia não está como deveria estar. Ainda assim, o Instituto Nacional de Estatística indica que o desempenho da atividade econômica no primeiro trimestre de 2024 é atribuído em primeiro lugar ao setor primário, que cresceu 4,80%, com maior destaque para o ramo da pesca, com variação de 11,36%. A não indicação pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, dos problemas que ditaram o veto da lei eleitoral continua na ordem do dia. Advogados ouvidos pela MBC-TV não só lamentam que o chefe de Estado assim tenha procedido, como também recomendam a introdução do regime processual do contencioso eleitoral. A lei eleitoral será objeto de reexame na presente sessão ordinária da Assembleia da República. O relatório apresentado pelo advogado Ericino de Salema recomenda que, no quadro da revisão a ser feita durante a presente sessão da Assembleia da República, a lei eleitoral seja regulada de forma mais detalhada no que diz respeito ao contencioso eleitoral. Apesar de, lamentavelmente, o Presidente da República não ter justificado por que vetou as normas que devolveu ao Parlamento, esperamos nós que seja para introduzir nelas uma perspectiva processual, uma perspectiva adjetiva, instrumental, visando evitar que aquelas normas sejam letra morta. Portanto, de um modo geral, o ordenamento jurídico moçambicano precisa de um regime processual do contencioso eleitoral. E a proposta em concreto aqui é esta: introduzir na legislação eleitoral, resultando daí, a pertinência da aprovação do regime processual e contencioso eleitoral e que regule de forma mais detalhada o regime do objeto
dos pressupostos processuais e da própria tramitação do regime de contencioso eleitoral, a bem da integridade eleitoral e tendo em conta que as eleições são, por excelência, uma plataforma para o exercício de direitos fundamentais. Muito obrigado pela atenção. Ercino de Salema falava semana finda em Maputo, numa mesa redonda promovida pela Ordem dos Advogados de Moçambique sobre a revisão da lei eleitoral. Com pesar, foi como a classe de advogados recebeu a informação sobre a morte do juiz conselheiro Rui Baltazar dos Santos Alves, ocorrida na madrugada de sábado último. Estes enaltecem a ética e o alto sentido de profissionalismo de Rui Baltazar. Entrevistados pela MBC TV, os causídicos são unânimes em afirmar que o primeiro presidente do Conselho Constitucional é um ícone da construção do Estado de Direito Democrático em Moçambique. Morreu na madrugada deste sábado, 13 de julho, o juiz conselheiro Rui Baltazar dos Santos Alves, uma figura incontornável na edificação da justiça em Moçambique, de acordo com os advogados que reagiram em torno do triste acontecimento. O vice-presidente da Ordem dos Advogados de Moçambique, Arlindo Glamba, afirma que a Ordem lamenta a perda pelo papel que Rui Baltazar teve na criação da agremiação. Devo dizer que a Ordem está, de facto, de rascos com esta perda, tanto mais que neste período de preparação das nossas festividades dos 30 anos da Ordem, era uma personalidade central naquilo que são as homenagens das personalidades que se destacaram durante este período da existência da Ordem dos Advogados. Então, é uma figura incontornável no quadro da Ordem dos Advogados em Moçambique. Glamba destaca ainda o papel de Rui Baltazar para a independência do país. O Dr. Rui Baltazar se notabilizou bastante como advogado em defesa dos presos políticos durante o período pré-independência ou antes da nossa independência. O período colonial foi um período em que ele se notabilizou bastante como o defensor dos presos políticos, era advogado intransigente dos presos políticos, um lutador pela independência de Moçambique. Já o advogado José Caldeira relembra o papel fundamental de Rui Baltazar pós-independência e classifica como um dos pilares da implantação da justiça no país. O Dr. Rui Baltazar, como ministro da Justiça, na altura pós-independência, foi aquele que contribuiu muito para a legislação, que foram os primeiros pilares da justiça em Moçambique, mas também todo o seguimento do processo. Lembro-me que os estudantes da Faculdade de Direito que na altura saíram, muitos deles tiveram o acompanhamento e o encaminhamento dado pelo Dr. Rui Baltazar. Portanto, não há dúvida nenhuma que ele foi um pilar na edificação da justiça no país. Por sua vez, o advogado e árbitro Gil Cambul aponta a ética como uma característica de Baltazar em todas as funções públicas que assumiu e considera sua figura como guião de profissionalismo. Todos os cargos que o senhor Dr. Rui Baltazar assumiu, não apenas nas funções jurídicas, mas também nas funções políticas que assumiu, nomeadamente como Ministro das Finanças, etc., nunca em todo este tempo se lhe apontou qualquer problema ético, sobretudo. E, portanto, é uma pessoa que foi por todos nós, ou é por todos nós, vista como um guião em termos de ética, de profissionalismo. Após a independência nacional proclamada 25 de junho de 1975, exerceu várias funções governamentais, com destaque para as de Ministro da Justiça de 1975 a 1978, no primeiro governo da República Popular de Moçambique. Ministro das Finanças de 1978 a 1986, reitor da Universidade Eduardo Mondlane de 1986 a 1990, onde também lecionou na Faculdade de Direito de 1990 a 1994. Rui Baltazar também foi o primeiro presidente do Conselho Constitucional de 2003 a 2009. O tempo. Vamos já saber como ele se vai comportar com a Mônica Mabai. Boa noite, Mônica.
Muito boa noite, Isaac, Nayane. Boa noite a todo internauta e telespectador da Embassy TV. Vamos conferir a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, Maputo prevê-se a máxima de 28 graus e a mínima de 17, Xai-Xai 28 e a mínima de 20 e a Terra da Boa Gente, em Inhambane, prevê-se a máxima de 26 e a mínima de 20. Para a zona centro do país, há possibilidade de chuviscos locais e vento variável, tendo a mínima de 15 para a cidade de Chimoio, 18, 19 e 18 para as cidades de Beira, Tete, Quelimane, respectivamente. E para a zona norte do país, Nampula prevê-se a máxima de 29 e a mínima de 17, Pemba 29 e a mínima de 20 e Lixinga 24 com a mínima de 12. Esta é a previsão do tempo para amanhã. Até. Está pautada a informação neste dia. Foi com enorme gosto que cá estivemos. Nós voltamos a ver-nos amanhã. Boa noite, bom descanso e ótima semana.